Web Rádio Fraternidade apresenta Haroldo Dutra Dias, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema A Casa do Caminho, os Primeiros Cristãos e o Espiritismo. Caras amigas, caros amigos, depois da aurora vem a noite. É com muita alegria que nós abraçamos corações queridos aqui, confraternizamos, trocamos esperanças, trocamos conhecimentos, revemos os amigos, nutrimos a nossa alma. Esse tema é desafiador por duas razões. A organização me colocou para falar depois do Tim e Vanessa. Falar da Casa do Caminho dos Primeiros Cristãos e do Espiritismo é desafiador porque nós podemos cair em algumas armadilhas. Uma delas é a armadilha histórica. Você faz uma abordagem puramente histórica, onde as palavras se limitam a repetir fatos históricos, citar datas, citar acontecimentos que todos já sabemos de cor. A outra armadilha é o pieguismo. Trazer as figuras que construíram a primeira comunidade cristã para simplesmente despertar uma emoção superficial. E a terceira armadilha é cair no saudosismo, tentando acreditar que voltar ao passado, voltar a se alimentar como os primeiros cristãos, voltar a se vestir como os primeiros cristãos, voltar a viver como eles, é incorporar os valores e os princípios que germinaram, floresceram e frutificaram nas suas almas. E não é. Dentre as leis morais do Criador, há uma chamada lei de progresso, que renova todas as formas. Uma lei de progresso que nos impulsiona sempre adiante, que nos leva a novos horizontes, a novas perspectivas, a novos degraus da evolução, sem abandonar o que já foi conquistado e o que já foi construído. A lei de progresso é um convite a avançar, honrando o que foi construído no passado. Eu venho aqui, então, honrando a nossa história. Nós somos cristãos. Não no sentido de pertencer a uma religião organizada, não que isso seja um problema, não no sentido de ocupar uma determinada hierarquia, não que isso seja um problema, não no sentido de participar de um movimento humano, não que isso seja um problema, mas cristãos no sentido de olhar para esse enviado e permitir que ele seja o modelo das nossas vidas. Olhar para esse enviado e permitir que ele possa me guiar, mesmo que eu siga contrariado, mesmo que ele me leve aonde eu não queira ir. Então eu inauguro essa reflexão que nos foi proposta com a mensagem de Maria Dolores, que diz assim:
Deus te vê. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê, a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que desprendes no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos em mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê. Na palavra com que ensinas a senda clara e boa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal. E te louva o perdão espontâneo e sincero com que ajudas o céu no trabalho fecundo de extinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Extinguir sem alarde a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso, em paz, calada e santa, pede a alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás? Rujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Essa mensagem resume os princípios que levaram ao surgimento da Casa do Caminho, do primeiro movimento dos cristãos, e que ecoa até hoje na terceira revelação e no nosso movimento espírita. Mas não podemos permanecer apenas na poesia. É preciso trazer a advertência do benfeitor Emmanuel, porque os tempos são difíceis. A terra verte lágrimas, range dentes. Os tempos são desafiadores. As nossas fileiras escasseiam. Nossos grupos estão cada vez menos frequentados. O nosso ânimo arrefeceu. Nosso calor, nossa chama está se apagando. Porque de muito aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Então, falar da Casa do Caminho, dos primeiros cristãos e do movimento espírita hoje, século 21, 2024, sem pieguismo, mas
entendendo que não estamos nesse movimento para repetir movimentações puramente humanas. Já o fizemos. É hora de avançar. E diz Emmanuel, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e nos grupos espíritas, e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Os cristãos primitivos entenderam isso. Que todos os locais podem, devem ser consagrados ao serviço divino. Todos. Não só o templo, não só a casa espírita, não só a igreja. Teu lar, teu casamento, teu templo corporal, porque teu corpo é templo e deve ser tratado com mais honra, com mais respeito do que o templo religioso que você frequenta. Todos os lugares podem ser consagrados. Tua profissão, teus recursos, tudo pode ser consagrado. Mas aqui surge um desafio, feitas as advertências, não minhas, de Emmanuel. Jesus pediu um requisito para Pedro. Antes que existisse Casa do Caminho, antes que alguém assumisse a liderança por esse movimento, um requisito. Conhecimento? Não. Pureza doutrinária? Não. Firmeza? Não. Só um. Só um. E óbvio. O requisito é: Pedro, tu me amas. Porque tem coisas que só quem ama faz. O resto, você pode contratar um intelectual, você pode contratar um especialista, você pode contratar um gênio, você pode contratar a pessoa mais próxima, mais esperta, a mais bem-sucedida, mas tem certas coisas que só uma pessoa que te ama faz por você. Por uma razão muito simples. O Cristo deixou bem claro. Primeiro você acolhe, depois você evangeliza. Mas nós invertemos. Nós invertemos, meus irmãos. Nós invertemos. A gente só evangeliza, a gente só prega. A gente só fala. A gente só tem doutrina. A gente só tem força para defender ideia. E se for preciso, a gente mata as pessoas para defender a doutrina. Porque a gente só quer catequizar. A gente só quer doutrinar. Nós temos uma sede de proselitismo. Quanto mais gente eu colocar dentro do meu grupo, melhor. Porque apazigua a minha insegurança. Então vamos ser proselitista. Vamos converter. Vamos sair nesse shopping parando as pessoas. A pessoa está andando, coitada, tomando sorvete. Vamos parar ela, converter o espiritismo. Já leu Kardec?
Kardec salva! Não é? Porque nós esquecemos da primeira parte. Primeiro você acolhe, depois você evangeliza. E se preciso, se for necessário, em último caso, use as palavras. Mas não. Nós banalizamos as palavras. Nós estamos inchados de discursos. Você dá um microfone para o Espírito, ele fala 3 dias. Porque nós não aprendemos a acolher, mas só acolhe quem ama. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Porque é o seguinte, o que eu vou te dar aqui só faz quem ama. Só faz quem ama. E aí o Simão Pedro respondeu. Acho que ele não pensou bem, mas ele respondeu. Eu responderia também. Amo! Jesus, para ter certeza, perguntou 3 vezes. Né? A gente brinca lá em Belo Horizonte o seguinte: se o galo não tivesse cantado, Simão Pedro estava negando até hoje. Ainda bem que o galo cantou. Então respondeu: amo. E aí vem a essência do cristianismo, que deveria ser a essência do movimento espírita, que deveria ser a essência da vida do espírita, que deveria ser a essência das nossas instituições espíritas. O verbo que deveria definir a nossa plataforma de serviço no mundo. Nosso compromisso maior. O mais importante, o prioritário. Apacenta. Você me ama? Você me ama, Pedro? Porque é o seguinte: se você não me ama, você não vai apacentar. Você vai doutrinar, você vai pregar, você vai fazer palestra, você vai dar lição de moral. Você vai condenar. Você vai abandonar. Mas você não vai apacentar. Então eu vou tentar construir um raciocínio. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar construir um raciocínio que vai conectar a existência da Casa do Caminho, o movimento cristão, que era uma comunidade que tinha um distintivo, e não era a cruz. Está achando que é cruz? Não. O distintivo da comunidade cristã era o seguinte: Jesus deu uma senha. Quer saber se tem 2 cristãos, se eles estão juntos? Eles estão se amando. Onde tiver 2 espíritos que se amam, o amor genuíno, o amor cristão. Tem 2 espíritos que estão se amando. Então, por exemplo, você falou uma bobagem, a pessoa fala assim: o Haroldo falou bobagem. Esquece. Indulgência. Aí chega a pessoa: nossa, tomei uma patada do Haroldo, perdoa, ele não deve estar bem. Nossa, você viu a dificuldade que o Haroldo está? Então vai lá auxiliar. Benevolência, indulgência, perdão. Onde tem pessoas amando, exercendo benevolência, indulgência, perdão, tem um cristão. Então, cuidado. Cuidado, que tem muita coisa que parece cristão, mas não é. Esse foi o distintivo. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem.
Ele não disse assim: meus discípulos serão muito conhecidos, serão conhecidos pela quantidade de conhecimento que eles têm. Não. Não. Por muito se amarem. Então o distintivo era o amor. É isso que define a comunidade. Uma comunidade que acolhe e ama. Mas um amor que se transforma em apacentar. O que é isso? Vamos falar. Nós vamos falar disso. Os primeiros cristãos foram as criaturas mais arrojadas, visionárias, que nós temos notícia. Porque havia uma estrutura religiosa respeitável, o judaísmo contava com poder, dinheiro, influência e tradição rigorosamente segura. A tradição do povo hebreu era tão segura, que Jesus disse assim: vocês estão vendo os fariseus falando? Façam tudo o que eles estão falando. Só não vivam como eles vivem. Perceberam? Então eles eram portadores de uma tradição religiosa rigorosamente segura. Eles só não praticavam. Só não praticavam. O contrário da comunidade espírita, que pratica tudo, da primeira à última questão do Livro dos Espíritos, do primeiro ao último item do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo está ultrapassado, porque todo mundo já está vivendo ele integralmente. E por isso que me colocaram para falar depois do Tim e da Vanessa. Não precisa. É só para dar o fechamento na Aurora. Mas não sou eu que estou falando. Então abre aspas. Quem vai falar agora é o Gamaliel, Paulo Estevão. Ele encontra um amigo, Samônio. O amigo perdeu tudo. Tem uma coisa curiosa na encarnação, né? Você perde tudo. 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 Especialmente no dia do seu velório. Então ele encontrou com o Samônio. O Samônio falou: Samônio, cadê sua família? Perdi. Esposa? Perdi. Dinheiro? Perdi. Poder? Perdi. Saúde? Perdi também. Nossa, Samônio, a situação está difícil. E ninguém te acolheu? Não, porque Gamaliel, nossa, Samônio, você tem razão. O judaísmo pensou em tudo, ele só não pensou numa instituição para acolher velhos. Ele não pensou em instituições para acolher doentes. Ele não pensou em instituições para acolher leprosos. O judaísmo pensou em tudo, ele só não pensou em instituições para os vulneráveis. Então, o judaísmo pensou em tudo, ele só não pensou no verbo apacentar as ovelhas. Depois pensou. Depois pensou. Ao longo dos séculos, depois da destruição do Templo de Jerusalém, o judaísmo pensou nisso. Pensou bem. Eles têm instituições extraordinárias. Pena que é só para eles. Basicamente. Mas a Casa do Caminho pensou. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar.
A Casa do Caminho olhou para uma necessidade do mundo que não estava sendo preenchida por nenhum movimento religioso. E ela foi lá e atendeu. Então eu te pergunto, se o movimento espírita que pretende continuar o movimento cristão primitivo, será que ele pensa hoje qual a demanda do mundo de hoje? E será que ele atende essa demanda de hoje? Trago perguntas, não respostas. Trago perguntas. O que as instituições religiosas do mundo de hoje não estão preenchendo? Como o judaísmo não preenchia naquela época? Não é hospital. Não é agasalho. Não é pão. O que é? Então, nesse sentido, eles foram arrojados e foram pioneiros. Porque eles entenderam que aquele que serve é o maior de todos. Aquele que serve é o maior de todos. Mas você não serve ao outro o que você acha bonito. Você serve ao outro o que ele necessita. Eu tenho uma mensagem de Emmanuel que se chama estômago e cérebro. Então a pessoa chega com o estômago vazio. O que você oferece para ela? Palestra. Aí a pessoa chega com a barriga cheia. O que você oferece para ela? Pão. Não. O Emmanuel diz assim, estômago e cérebro. Barriga vazia, pão. Cabeça vazia, evangelho. Porque você dá o que o outro necessita, não o que você quer dar. É o que ele necessita. O que o mundo necessita hoje? O que o mundo mais necessita? Eu trago perguntas. Eu não trago respostas. Eu só vou dar uma dica. 2023, 14 mil suicídios no Brasil. 14 mil suicídios no Brasil. Desses 14 mil, uma estagiária minha, uma outra, uma vizinha minha, pulou do 14º andar do prédio da minha frente, pulou. Então, eu presenciei dos 14 mil, 2. Mas eles atenderam às necessidades do mundo e compreenderam o que faltava, porque Simão Pedro nunca desmereceu o Sinédrio, Simão Pedro nunca desmereceu o judaísmo, o contrário. Eles poderiam estar convivendo até hoje. A Casa do Caminho nunca afrontou nenhuma outra instituição religiosa. A Casa do Caminho nunca quis deslocar quem quer que seja das suas posições. Ela só quis somar. Somar. Não diminuir. Não diminuir. Então, cuidado. Cuidado, porque esse não é o Espírito do Cristo. O Espírito do Cristo não é apagar a luz dos outros para poder brilhar. É brilhe a vossa luz, não é apague a luz do outro. O Quentin Tarantino tem um filme que é incrível. A última cena do filme, está o senhor da fazenda, o índio, aí vem um outro índio num cavalo, o índio que está aqui olha e fala, nossa, que cavalo bonito. O dono da fazenda, e dono deles, né? Você gostou do cavalo? Maravilhoso. Você quer um? Não, não. Eu não quero esse cavalo. O que eu quero é que ele não tenha. Eu não quero o cavalo.
Eu quero que aquele índio não tenha o cavalo. Eu não quero ter. Eu quero que ele não tenha. E termina o filme. Tem milhões de encarnados assim. Não quero fazer palestra não, eu só quero que você se cale. Esse não é o modus operandi do Cristo. O modus operandi do Cristo é assim. O discípulo chegou e falou assim: ô mestre, não encontramos com um sujeito aí? Está pregando evangelho. Mas ele não está te seguindo, não. E a gente olhou aqui, ele nem participa das nossas reuniões. E o que Jesus fez? Jesus chegou e falou assim: então vai lá e cala ele. Não. Não foi isso. Deixa ele falar. Por quê? Porque primeiro você acolhe, depois você evangeliza. Então vamos para o verbo apacentar. O verbo apacentar pode ser dividido em 2 verbos. Vamos pensar em apacentar. Pensa numa ovelha. Pensa no pastor da ovelha. Ovelha, tem que dar comida para a ovelha? Tem que dar comida. Tem que dar água? Tem. Tem que tosar a ovelha? Tem. Tem que, de noite, levar a ovelha para o redil, para proteger dos lobos? Tem. Não tem? Tem. Tem que levar a ovelha para passear? Quem tem pet aqui? Tem que sair para passear, não tem? Tem que levar a ovelha para passear. A ovelha tem que exercitar, tem que andar, não é? Mas quando você leva a ovelha para passear, 100 ovelhas, uma desgarra. O que é que tem que fazer? Buscar a ovelha que desgarrou, não é? Tudo isso é apacentar. Será que eu esqueci alguma coisa? Depois vocês mandem sugestão para a organização do evento. Se eu esqueci alguma coisa. Limpar a sujeira da ovelha também, né? Estou esquecendo alguma coisa? É por aí. Deu para entender? Isso tudo se resume em apacentar. Apacentar. Deixa eu te dizer uma coisa. O dia que você ficar doente e alguém precisar te dar comida na boca, limpar a sua sujeira, te dar aguinha na boca, levar você para dormir protegido, levar você para passear e tomar um solzinho, tosar você, que tem que fazer a tosa. Não quero entrar em detalhes. Tosar. A pessoa que fizer isso, essa te ama. Essa te ama. Essa você anota o nome dela no livro da vida. Essa te ama de verdade. As outras te iludiram. As outras são só promessas. Pode ser que um dia te amem. Percebeu? Então, só apacenta quem ama. Só apacenta quem ama. Mas ficou muita coisa, né? Tosar, limpar a caca, dar água, dar comida. Eu vou resumir. Vamos resumir? 2 conjuntos. Apacentar se resume em 2 conjuntos. Primeiro conjunto, apacentar é cuidar. Cuidar. Cuida da tua família, cuida do teu casamento, cuida da tua saúde, cuida das tuas finanças, cuida da tua casa espírita, cuida do movimento espírita, cuida dos seus amigos e amigas, dos seus irmãos e irmãs espíritas, cuida, porque aquilo que você não cuida, morre. Se você não cuidar do casamento, ele morre. Se você não cuidar do seu corpo, ele morre.
Se você não cuidar da sua saúde, você adoece. Se você não cuidar das suas finanças, você vai à falência. Tudo que você não cuida, morre. Então, aprenda a cuidar como uma mãe. Aprenda a cuidar como uma mãe. Cuidar é um dos elementos do verbo apacentar. Muito bonito, Haroldo. Dá um exemplo concreto disso. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Paulo viu Jesus às portas de Damasco, Jesus apareceu. Saulo, Saulo, por que me persegue? Todo mundo já sabe essa história. O que aconteceu depois? A questão é o depois. Depois, Ananias curou Saulo, Saulo virou Paulo, e Paulo ficou perdidinho. Oncotô, proncovô. Simples assim. Eu vou. E agora? E agora? E agora? O que Paulo fez? Paulo foi para Simão Pedro, porque Simão Pedro apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro cuida como uma mãe. Então o que ele fez? Vem cá, o que você está pretendendo fazer? Estou pretendendo dar 5 murros na mesa do Sinédrio, xingar todos os juízes do Sinédrio, berrar e converter todo mundo ao cristianismo. Não é um bom plano. O Paulo, porque, Paulo, tem um sujeito que tentou isso, não deu certo. Quem? Judas. Porque o problema, Paulo, não é atrair. Digamos que você consiga convencer a todos do judaísmo que você atraia todo mundo. Depois de atrair, o que você fará com eles? O nosso trabalho, Paulo, não é de atrair, é de converter. Converter, transformar, mudar. Não é atrair, é transformar. A pessoa vira outra. Ela vira do avesso, do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Até o dia que você está crucificado de ponta cabeça. Aí você converteu. E para converter, tem que apacentar. Então Paulo estava disposto a atrair todo mundo. Encher. Mas ele não estava preparado para apacentar. Então Simão Pedro falou assim, escuta, 3 anos no deserto. Ele foi, 3 anos no deserto. Saiu do deserto, falou, 3 anos em Tarso. Aí andava na cidade natal. Gente, cidade natal da gente é um inferno. Todo mundo conhece o seu passado. Ele passava, o povo olhava, aquele ali aquele é o doutor da lei que ficou loucão? Está seguindo um carpinteiro que foi crucificado? É ele mesmo. O pai dele deserdou, perdeu a noiva, coitado. Não, mas ele é um doido, mas não prejudica ninguém. 3 anos em Tarso. E aí? Simão Pedro de novo. Simão Pedro de novo. Simão Pedro chamou Barnabé, falou, Barnabé, Saulo está em Tarso, né? Tá. Chama ele para Antioquia. Antioquia da Síria. Foi Simão. Porque Simão cuida. Cuida como uma mãe.
Então, o primeiro elemento de apacentar é cuidar. Cuida. Cuida das coisas que são importantes na sua vida, cuida do movimento espírita, cuida da casa espírita, cuida como uma mãe. Segundo verbo de apacentar, proteger. Proteger. Toda obra do bem será atacada, todo jardim será invadido. Todo mundo que faz o bem será perseguido. Isso é o padrão de um mundo de expiação e prova, onde predomina o mal. Onde predomina o mal, o bem será sempre agredido. O bem será sempre atacado. Então, proteja. Proteja a intimidade do seu lar, proteja o seu casamento, proteja a sua sexualidade, proteja as suas finanças, proteja a sua casa espírita, proteja a tribuna espírita. Protege. Protege. Tem gente falando nada com nada, porque num mundo de cabeça vazia, nada é conteúdo. Protege. Protege como um pai. Cuide como uma mãe, proteja como um pai. Se uma ovelha desgarrar, você vai lá. Pastor anda com cajado por quê? Proteger, ué. Para proteger. Protege. Apacentar é proteger. E Simão protegeu. Simão protegeu. Porque como Simão era um ser humano, ao contrário de nós, que somos anjos, porque somos espíritas, como Simão era ser humano, Simão errava. E o Simão cometeu um erro grande, porque ele é ser humano comete erro. O Simão começou a proteger quem era judeu e circuncidado. E a turma dos gentios ali. E o Paulo, que era um sujeito muito meigo, afável, doce, ao invés de chamar o Simão Pedro e dizer assim: Simão, sou tão grato a você, você me apacentou, você cuidou de mim como uma mãe, você me protegeu como um pai, você cuida e protege, você apacenta, e eu sou grato a você. Então, Simão, você não está agindo certo, não, você está errando. Não. Paulo esperou o salão ficar cheio. A igreja lotou. Queria falar algo. Esse aqui está errando, ó. Esse aqui está errando, ó. Olha o que ele está fazendo. Porque Paulo ainda sabia apenas atrair. Ele não sabia apacentar. Ele não sabia cuidar e proteger. Então ele expôs Simão Pedro. Aí a igreja dividiu. Aí Emmanuel falou assim: os cristãos de hoje não têm noção do perigo que o cristianismo correu. Naquele ponto o cristianismo podia ter se dividido. No entanto, Simão Pedro, olhos fixos no horizonte, viu uma cruz luminosa. Então ele entendeu que uma cruz tem dois braços.
Porque tem lugar para extrovertido e para introvertido. Tem lugar para os opostos. Tem lugar para os diferentes. Tem lugar para tudo quanto é tipo de trabalho. Tem lugar para Paulo, tem lugar para Simão. Tem lugar para Apolo, tem lugar para Paulo. Tem lugar para Tiago menor e tem lugar para Paulo. Entenderam? Então, uma vez chegou uma mãe, uma criancinha. Não, uma criancinha. Tinha uns 7 anos. Ela falou assim: filhinho, esse aqui é o Haroldo. Eu sou fã dele. Eu sou fã. A menininha olhou para mim. Eu prefiro o Rossandro. Tem lugar para Haroldo, para Rossandro. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para Chico, para Divaldo. Tem lugar para Eulália, para Elahá, para Ana, para Álvaro. Tem lugar para todo mundo, gente. Sabe por quê? Só não tem lugar quando você não ama. Quando você não ama, não tem lugar. Claro que não. Você faz a comida, a panela está cheia. Chega a pessoa, você fala: estamos sem comida. Está sem comida. Mas quando você ama, você fala: fulano, você chegou. Aí dá aquele coração. Você fala: nossa, come. Tem comida. Come. Não tem, só tem a sua. Você deixa de comer. Quando você ama, você encontra um lugar. Não é? Tanto tem uma música que diz assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você sabia? Então Simão viu a cruz luminosa e ele entendeu. Ele falou: meu Deus, um lado da cruz é Tiago menor, que é judaico, quer circuncidar todo mundo. A pessoa chega e fala: você circuncidou? Aí já tira uma faquinha assim, fala: deixa eu cortar esse troço aí. Não é? Do outro lado, Paulo queria falar para os gentios. Fala: não, Paulo, os caras não são judeus, rapaz. O pessoal, esses caras não acreditam nem no Deus único. Não estou nem aí, é para eles que eu vou pregar. Então tinha lugar para os dois. Aí o Simão Pedro levantou e todo mundo falou: é agora que o cristianismo dividiu. Porque diabo, em hebraico e em grego, é divisão. O capeta é o que divide. Você está com medo do demônio? O demônio só faz uma coisa. O demônio, está todo mundo junto aqui, ele fala: pessoal, agora é a turma da esquerda, a turma da direita. É o capeta. Entendeu? Divide. Aí Simão Pedro levantou. Simão Pedro levantou, viu a cruz e falou assim: meus irmãos, senta todo mundo. Eu estou errado. Paulo tem razão. Estou errado. Paulo, comenta o evangelho, por favor. Aí o Paulo: eu não esperava essa não. Não esperava. Por quê? Porque Simão Pedro protege. Simão Pedro protege. Protege como um pai. E cuida como uma mãe. O tempo. Acho que me deram mais 59 segundos. Então é o seguinte. Jesus só precisa de um tipo de pessoa no Espiritismo. Põe isso na tua cabeça. Só de um tipo de pessoa. Alguém que o ama.
Porque se você amar Jesus, você vai apacentar as ovelhas dele. Você vai cuidar como uma mãe e proteger como um pai. Cuidar como uma mãe e proteger como um pai. Então você vai dar comida, você vai dar água, você vai limpar a caca, você vai tosar, você vai levar para passear, você vai levar para o redil, você vai cuidar e vai proteger. Você vai apacentar as ovelhas. Apacentar as ovelhas. O dia que isso acontecer, nós teremos restaurado o cristianismo primitivo no movimento espírita. Eu só vou falar do movimento que eu não posso. Queria chamar meus irmãos evangélicos, católicos, para a gente fazer uma turma aqui tudo junto. Mas o diabo já separou também. Então, vou falar só com os espíritas. O dia que nós fizermos isso, nós seremos novamente o cristianismo primitivo. Novamente. Surgirá uma nova casa do caminho. Não mais uma que dá pão, agasalho. Talvez não, talvez sim. Não sei. Talvez não, talvez sim. Mas uma casa do caminho que olhará para as necessidades da sociedade de hoje. Uma casa do caminho que vai olhar para o que o mundo precisa hoje. E quem ama, cuida. Quem ama, protege. Cuide como uma mãe, proteja como um pai. Muito obrigado, boa noite.